Nesse vídeo eu quero abordar, acho que vai ser um videozinho bem rápido, bem curto, é mais para fazer uma reflexão. Eu quero abordar um mito da dívida histórica feminista, que é um discursinho barato que já está não só nas escolas, nas universidades, mas até nas instituições religiosas, de que os homens, oprimiram as mulheres durante centenas de anos, durante milhares de anos, que é a teoria do patriarcado. Do jeito que as feministas falam, parece que os homens basicamente eles dominaram totalmente as mulheres e mantiveram elas sempre trancadas em jaulas, né? Sem nunca poder fazer o que elas quisessem. Sendo que, se tu for analisar, até não só aqui na civilização ocidental atual, mas até em outras, chegou momentos em que as sociedades elas estavam com uma abundância, com uma riqueza tamanha, que, consequentemente, as mulheres sempre acabavam sendo empoderadas. Até um certo nível, de uma forma ou de outra, talvez empoderadas, mas ainda assim um pouco abaixo do homem, ou no mesmo nível do homem, ou até, em alguns casos, acima do homem. E tem aquele quote, aquela imagem clássica já conhecida da Camille Paglia, que ela fala, né, que os homens eles se sacrificaram pelas mulheres e pelos filhos, pelas famílias, durante séculos, durante milênios, só que tu nunca escuta isso na retórica feminista. Mas enfim, já deu a introduzida aí do vídeo. Agora vamos entender um pouquinho da onde que vem essa ideia de que, oh meu Deus, se as mulheres não tiverem empoderamento, os homens vão simplesmente controlar elas e abusar elas. Sendo que, historicamente, isso não aconteceu. E esse tipo de retórica, esse argumento, ele é utilizado nas instituições de ensino, na política, na hora de propor e discutir leis, e até mesmo se tu for ver na vida pessoal, tem muita mulher que, por que que elas, em alguns casos até, querem de tudo quanto é jeito ser carreirista, né? Não querem nem ser aquela complementarista que ela vai colocar a casa, o marido e os filhos em primeiro lugar, e talvez ela vai ter um emprego, mas vai deixar em segundo plano, certo? Só que tu vê cada vez menos dessas mulheres, por mais que agora na quinta onda feminista estejam surgindo algumas, né? Dando uma de camaleão, porque elas querem subsídio ali do homem para poder se empoderar. Mas enfim, essas mulheres não só da geração atual, mas dos últimos aí 50 anos, elas não querem abrir mão de jeito nenhum da carreira e dos estudos delas, porque elas acham que se elas não tiverem como se manter e tiverem que depender só do marido, o marido vai automaticamente abusar dela, certo? E em muitos casos até elas preferem depender do Estado do que depender de um marido, de um companheiro, que é o cara que ama ela, né? É o cara que escolheu ela, ele escolheu o cara. Mas enfim, novamente, é o mesmo argumento, é o argumento de que se a mulher não tiver a mesma quantidade de poder que o homem, ou mais poder que o homem, né? Se o homem tiver acima e tiver mais poder que a mulher, ele automaticamente vai abusar dela. Ele automaticamente vai escravizar todas as mulheres, o que a gente vê que historicamente não aconteceu. E agora, por que que as mulheres elas pensam dessa forma? E ou também por que que é tão fácil de disseminar para elas esse discurso e fazer com que elas absorvam esse discurso? Porque basicamente a dinâmica que ocorre nesse caso é a seguinte: é meio que um reflexo. As mulheres refletem nos homens o que elas acham que os homens iriam fazer. Só que na verdade é o que elas iriam fazer. Eu vou explicar um pouquinho. Essa questão do igualitarianismo, por que que tem tanto homem que é extremamente frustrado com mulher atualmente e não aceita a Red Pill de jeito nenhum? Porque o cara é filho do feminismo, foi criado aí depois da segunda onda feminista, tomou a papinha do igualitarianismo até não dar mais, até ter overdose, e daí o homem, ao invés de olhar para a mulher como ela realmente é, e analisar o comportamento dela e se adaptar de acordo, ele tem aquela imagem do igualitarianismo que não, a mulher é tão capaz quanto o homem, ela é tão responsável quanto o homem, e eu vou ter com ela um relacionamento de igual para igual. Ele se frustra porque a mulher não consegue satisfazer essa expectativa idealizada que ele tem. A mulher se frustra porque ela, no final das contas, ela quer um companheiro que esteja acima dela, de quem ela possa se tornar dependente, mesmo que seja dependente parcial. A mulher, ela quer um cara acima dela que
torne a vida dela um pouco mais fácil, mais confortável. Então veja bem, aí é o homem achando que a mulher está no mesmo nível que ele, porque é o homem da geração atual, né, filho do feminismo, que está refletindo essa imagem na mulher, sendo que a mulher não é bem assim. E agora vamos rebobinar. Por que que as mulheres elas têm essa ideia de que se o homem tiver mais poder do que elas, ele automaticamente vai começar a oprimir todas as mulheres? Novamente, vendo que historicamente isso não aconteceu. As mulheres não tinham os mesmos poderes e os mesmos direitos que os homens, porém elas eram e sempre foram uma classe protegida, certo? Mesmo que elas não tivessem direitos políticos, elas tinham privilégios, elas tinham proteções. Mas vamos lá. Por que que as mulheres elas acham que se elas não tiverem a mesma quantidade de poder que os homens ou mais poder que eles, elas acham que os homens vão simplesmente começar a oprimir elas? Porque elas estão refletindo. Elas estão refletindo nos homens o que elas fariam com os homens se elas tivessem mais poder do que eles. E notem que eu usei o termo fariam, porque esse seria o argumento de uns 70 anos atrás, antes da segunda onda feminista. Então vamos trocar o fariam pelo que elas fazem. Porque se tu pegar agora 2019, depois de aí 60, 70 anos desde que teve a segunda onda feminista, as mulheres, para todos os efeitos, elas são a maioria do eleitorado e elas possuem mais direitos que os homens. E o que que as mulheres estão fazendo com os homens nos países da sociedade ocidental? Reflitam aí. Elas estão ou não estão oprimindo os homens e transformando eles em cidadãos de segunda categoria? Que nem o Rolo Tomassi fala, né? Elas dividem os homens entre os reprodutores e os bois de carga. A gente pode desenvolver um pouquinho da regra 80-20 aí, mas veja bem, por que que elas acham automaticamente que se elas não tiverem poder, mesma quantidade de poder que o homem ou mais poder que o homem, eles vão oprimir elas? Porque isso é o que elas fariam. E é isso que elas acabam fazendo quando elas são empoderadas. E agora eu vou deixar um dever de casa nesse vídeo, para darem uma pesquisada não só em outras espécies, não só em mamíferos, mas em outras classes, outras famílias aí de animais, o que que acontece nessas sociedades quando a mulher é mais poderosa do que o homem? Lógico, a gente está falando de animais, a gente está falando fisicamente, a gente está falando de dimorfismo sexual. Então veja bem, quando tem espécies em que o macho ele é maior, ele é mais forte, lógico, vai ter aquele o alfa reprodutor, só que existe uma certa proteção, existe uma certa provisão, existe uma responsabilidade. Eles não saem automaticamente oprimindo e detonando com todas as fêmeas. Agora notem o que acontece quando tu tem uma outra espécie animal na qual o dimorfismo sexual beneficia a fêmea, no qual a fêmea ela é mais forte e maior que o macho. Faz a pesquisa a respeito disso e vocês vão ver algumas coisas bem interessantes. Vai pegar um pouco ali dos bonobos, que seriam uma classe, uma espécie na qual o macho e a fêmea têm o mesmo tamanho, a mesma força, e as fêmeas dominam os machos, chegando até a castrar alguns na infância quando elas acham que eles dão muita dor de cabeça. Vamos pegar, por exemplo, a sociedade das hienas também, como é que é, e pega até a dos insetos. Se vocês começarem a pesquisar dos insetos, quando for ver as situações na qual o dimorfismo sexual, a fêmea é maior e mais forte que o macho, aí é que vocês vão ver descartabilidade masculina extrema. Então, concluindo o vídeo, por que é tão fácil de disseminar esse discurso de que se os homens tiverem poder, eles vão oprimir e dominar e abusar as mulheres? E por que as mulheres absorvem esse discurso tão facilmente? E ele é utilizado para manipular religiões, é utilizado para manipular política, é utilizado para manipular a cultura. Por quê? Porque as mulheres elas estão refletindo nos homens o que elas fariam, o que elas fazem com os homens quando elas chegam no mesmo nível de poder do que eles, ou num nível de poder acima até do que eles. Eu não vou lembrar qual é o cara lá da Roma de 2000 anos atrás, eu acho que é Cato the Elder, né? Cato o Ancião,
que tem uma citação bem famosa que ele, eu não vou lembrar exatamente ela, mas de forma resumida era meio que o seguinte, que se tu acha que elevar a mulher ao mesmo nível que o homem, empoderar ela, vai tornar a vida do homem mais fácil, muito pelo contrário. O que ele falava era que se tu tornar a mulher no mesmo nível que o homem, ou acima do homem, aí mesmo é que a mulherada vai se tornar insuportável. E isso remete ao tema que a gente já discutiu algumas vezes aqui no canal, das mulheres tóxicas. E isso é um discurso também que eu estou vendo bastante em alguns canais da Menosphere do exterior, ali da gringa, que é basicamente isso. Quanto mais tu empodera as mulheres, elas se tornam mais ariscas e elas se tornam mais infelizes. O negócio é realmente um paradoxo.